o cúmulo do azar. Maneco era um homem comum. Nem muito trabalhador, nem vagabundo. Sabe o cara que trabalha? Cara que leva a vida, trabalha, mas se tem preguiça não vai. Se tem alguma dor de cabeça já não vai. Maneco, a família dele grande, mulher, 4 filhos pequenos, uma casinha bem humilde que ele morava na região de Guaianazes. Ele vivia bem, gostava de uma cerveja sem ser bêbado, mas de vez em quando tomava 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De vez em quando nem bebia. Ele era mais ou menos em tudo. O cúmulo do azar. Maneco naquela noite estava bebendo. Não quis beber muito. Amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã é dia de branco. Amanhã é dia de branco. Essas frases que a gente ouve a toda hora. Não posso beber muito, mas esticou a conversa no bar. Quando foi 9h30, 10 horas, a polícia está chegando. A polícia era a mulher. Se eu não chegar logo, a mulher, como quem diz, a polícia vem me pegar, a mulher vem me pegar. Está na hora de eu ir embora, senão a polícia chega e me leva. Tchau, 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 até amanhã. Naquela hora, que azar. Foi um azar tremendo, foi um azar do cão. Foi um azar tremendo. Ele saiu, caminhou, não estava bêbado. De repente ele ouve uma brecada. Um carro, parecia um Passat. Um carro deu uma brecada. Desceram 4 elementos fortemente armados, cercaram 2 e começaram a atirar. Ele viu tudo. Os elementos viram que ele viu. Os elementos... Cala a boca, hein? Cala a boca! Você não viu nada! Os elementos mataram Zinho e Tavinho. Uma dupla de traficantes pé de chinelo. 2 traficantes pequeninos que foram mortos pelo grupo do Passat. Nem sei se era Passat. Mas que azar, ele testemunhou. E provavelmente ele conhecia os elementos. Ele correu para a casa dele, se enfiou em casa. Ainda quando saíram, os elementos que mataram, você não viu nada, hein? Cala a boca, você não viu nada, hein? Ele correu, chegou tremendo em casa. Voltou para a mulher. Puxa, você nem sabe que eu vi agora. Você nem sabe que mataram 2 aí. E eu tava pertinho, eu vi tudo. Me dá um copo de água com açúcar. Água com açúcar pra ele? Água! Ele estava assustado. Ele falou pra mulher, eu vi tudo. Quem foi? Não vou falar. Eles falaram, eu vou morrer. Se eles souberem que eu falei, eu vou morrer. Eu não vi nada. No dia seguinte, no outro dia, uma notícia de jornal. Dupla morte em Guaianazes. Fulano de tal, vulgozinho, fulano de tal, vulgo Tavinho, foram executados. Foi execução. Testemunhas disseram. Aonde arrumaram que as testemunhas disseram? A única testemunha foi ele. Ele recebeu um recado. Já tá falando muito, hein, meu? O próximo a dançar é você.
O próximo a dançar é você. Tá falando muito. Não falei nada. Não disse nada. Que azar que ele testemunhou. Que azar que ele teve. Que azar que ele teve. Justo ele ficou no bar um tempão. Ficou no bar um tempão, saiu na hora errada. Na hora errada. Agora azar. Ele teve uma semana depois. Azar ele teve uma semana depois. Os comentários do bairro, Tavinho, sabe quem matou o Tavinho? Foi fulano, foi ciclano, acho que foi por isso. Comentário de bairro. A polícia não tinha nem intimado ninguém. A polícia começou a investigar depois. Não, nem era investigação. Nem era investigação. Uma viatura da delegacia de homicídios foi para o local. Sabe levar a intimação? Sabe o que é azar? Sabe o que é azar? A viatura parou, sabe aonde? Na porta da casa do Maneco. Tinha que parar num lugar. Parou na casa do Maneco, na porta. Os investigadores desceram. Fizeram uma pergunta, duas para transeunte. Quando foram ligar a viatura, o cúmulo do azar. Quando foram ligar a viatura não pegou. A viatura não pegou. Aí eles bateram palmas. Dá uma ajuda aqui. Dá uma ajuda aqui, empresta uma ferramenta. Pediram para casa do Maneco. Para casa, a casa não empresta ferramenta. Para quem estava na casa. Todo mundo olhando. Os assassinos. Não sei se os assassinos estavam olhando, mas tinha gente que sabia quem era que estava olhando. Oh, na casa do Maneco, uma viatura para homicídios. Os caras consertaram a viatura e gritaram: obrigado, hein, senhor, o senhor ajudou muito. Precisando da gente, é só falar. A gente resolveu o problema. Resolveu, não era um homicídio. Resolveu o problema da viatura. Mas a notícia, sabe como é que é? Corre. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Oh, teve polícia na casa do Maneco. E eu ouvi, agradecendo. Oh, você ajudou a resolver o problema. Eu acho que ele viu quem matou. Eu acho que ele viu quem matou. Que azar do Maneco. Naquela mesma noite invadiram a casa dele e mataram ele. A mulher disse: eu não vi nada, não vi, estava dormindo. Não acordei nem com os tiros. O azar de sair na hora errada do bar. O azar da viatura parar na porta da casa dele e quebrar. O azar do investigador ser educado e: obrigado, hein, você ajudou a resolver o problema. Mataram o Maneco. Não estava dando Eusébio. Ele passava uma situação de amargor, de miséria. Em sua terra natal, Alagoas, ele não queria sair daquela pequena cidade aonde morava, onde seu pai teve sítio, aonde ele estava morando, no sítio que foi do pai, do avô, do bisavô, do tetravô, do tataravô, etc. e tal. Mas não deu. A mulher e a filha passavam necessidades. Já não nascia mais nada, a seca fustigava, castigava. Até a vaquinha estava morrendo. Até os animais de estimação sentiam a estiagem. Foi quando Eusébio, com lágrima nos olhos,
Eusébio decidiu, colocou à venda, vendeu por uma ninharia. Também em época de seca não vende por nada. Região já pobre, pouco valorizada. Vendeu e conseguiu o suficiente para passagem. Ônibus São Paulo, ele, a mulher e a filha, que era pequena. Eusébio chegou em São Paulo sem saber de nada. Não conhecia, ficou... sabe quando a pessoa vê uma cidade fantasticamente maior do que a sua? Ele tinha uma visão de roça de uma cidade pequena. De repente, São Paulo, mas ele foi à luta. Para encurtar a história. Para encurtar, ele com o tempo montou uma birosquinha. Nessa birosquinha, sua mulher começou a fazer petisco. A turma gostou. Ele montou um bar. Em 6, 7, 8 anos, estava tudo bem. Ele foi progredindo em São Paulo. Em 10 anos, a mulher tinha fama. Aquela mulher cozinha uma barbaridade. Já o bar dele era um bar grande. Fazia sarapatel, buchada de bode, soja não, fava, a favada, o caldo de mocotó. Nossa, ele estava vendendo dobradinha. Estava vendendo uma barbaridade estava bem. Só que ele punha um rigor de moral no seu bar. Ninguém bebia demais. Se ele achava que a pessoa tinha tomado 2, 3 pingas, era o suficiente. Quer beber mais, vai no bar da esquina. Aqui é de família. Traficante nem pensar. Ele colocou uns 2, 3 para fora do bar. Eusébio era um alagoano arretado. Foi quando ele recebeu uma carta, um telegrama. A mãe dele estava doente. Eu estou simplificando a história. A mãe dele estava doente e o chamava. Ele arrumou uma pequena mala, disse para a mulher, fica tomando conta. A mulher era Teresa. A filha era Terezinha. A filha estava com 14 anos. Eusébio arrumou a trouxa e foi ver a mãe no norte. Foi pro Nordeste, pro estado de Alagoas, ver a mãe que estava doente. A mulher ficou tocando bar junto com a filha. Tinha gente que tinha raiva dele, mas tinha medo dele. Na ausência dele, barbarizaram. Num determinado dia, 3, 4 elementos que se soube depois quem eram, entraram de capuz, mas deixaram cair capuz, quebraram o bar, quebraram garrafa por garrafa. O que quiseram levar, levaram. O que puderam levar, levaram. O que não puderam levar, quebraram. Vitrine, geladeira, quebraram tudo. E o pior, estupraram a mulher e a filha dele. Os 4 ou 5 ou 3 estupraram a mulher e a filha dele. Davam risada. Cadê o alagoano? Cadê o alagoano? Cadê o alagoano? Quando ele ficou sabendo, ele voltou com tudo e jurou. Ele viu a mulher chorando, voltou 3, 4 dias depois. Viu a mulher, ele chorou até, com a mulher chorando, a filha chorando e o bar destruído. Ele gritou, eu vou me vingar, vou matar um por um, vou matar um por um. Não durou 2 dias. Não durou 2 dias. Fosse conto de fada, terminava tudo bem, ele matou os bandidos e viveu feliz e o bar progrediu. Mas não viveu 2 dias. Mataram ele, a mulher com medo. Foi embora, o bar ficou abandonado. Ninguém tomou conta, a mulher pegou a filha e foi embora. E nunca se descobriu
Quem que procurou? Quem matou Eusébio? Que história é esta? Que história que me foi contada ou relembrada? Me lembraram desta história, a história de Lídia. Lídia era uma moça comum, extremamente comum, moça de periferia, moça de centro de São Paulo, moça de São Paulo. Saía, namorava, passeava, gostava de uma cervejinha, nada de torto, nada de errado, estudava e estava atrasada nos estudos, já com 20 anos, não havia tirado o 2º grau ainda. Foi uma estupidez. Ela tinha 19, não 20. Foi uma estupidez aquela briga com o pai e com a mãe, uma estupidez. Um dia, ela saiu, foi numa balada, voltou 4, 5, 6 horas da manhã e ficou conversando com o rapaz no portão de casa. Não foi só conversa, foi amasso, foi beijo. O pai de dentro de casa olhando e se oriçando, se coçando de raiva. A filha não saía do portão, ele chamou: Lídia! Já vou, pai. E que foi nada, ficava se amassando, se beijando. Quando ela entrou já clareando o dia, foi uma brigaiada e a mãe foi contra ela. O pai que foi duro, se quiser viver nessa casa tem que ser como moça direita. Mas eu sou direita, pai. Não é direita, não. Moça que fica se esfregando no portão de madrugada não é direita. A mãe foi em apoio do pai. No dia seguinte ela estava de bico e o pai falou: tá de cara feia ainda? Faz coisa errada e tá de cara feia? Se quiser sair dessa casa, pode sair. Não ajuda, não trabalha, não faz nada e ainda fica jogando o nome nosso na lama. Ela com raiva saiu de casa. Foi uma besteira, uma bobagem, ela com raiva saiu. Falou: fico na casa de uma amiga, 2, 3 dias, volto pra casa. Mas nenhuma amiga a aceitou. Sabe o que é? Meu pai é bravo. Sabe o que é? Minha mãe não deixa. Sabe o que é? Sabe o que é? Ela não teve pra onde ir. Teimosa, não voltou para casa, foi para o centro de São Paulo, bateu na casa de um namorado. Ô, tudo bem? Ô, mano, aqui não dá pra ficar, meu pai, minha mãe, aqui não dá pra ficar. Ela ficou na rua. Durante 2 dias, ela ficou na rua. E como aconteceu, eu não sei. Ou melhor, eu sei, mas também não dá pra contar, porque é sempre igual. Aparece um gavião, um garanhão, um explorador, e em pouco tempo Lídia, que era boa menina, agora era uma prostituta. Agora era uma mulher da vida. Andando de lá para cá, fazendo o denominado trotuar. Ela era da vida difícil, que falam que é vida fácil. Ela era da vida fácil, que não é tão fácil assim. E ela fica. Só que cada dia que passa ela chora. Ela detesta aquela vida, ela não nasceu para isso. Ela se sente suja, porca, envergonhada. Circunstancialmente ela foi parar lá. Circunstancialmente ela foi para a prostituição. Por um punhado de notinhas de real, ela se entregava ao primeiro que aparecesse, ao segundo também e ao terceiro e vários. E assim Lídia durante 8 meses fica nessa vida. Durante 8 meses ela morando em pensões baratas, até que alugou um apartamento, até que decidiu, ela ia sofrer. Ela ia sofrer, mas não ia continuar naquela vida. Não ia continuar naquela vida, ela arrumou um emprego. Balconista numa farmácia, ela começou a trabalhar. Ela não tinha do que se envergonhar agora.
Ela durante 8 meses foi da rua. Durante 8 meses foi mulher de rua. Agora não. Agora trabalhava. Agora trabalhava e queria esquecer aquilo. Queria esquecer, mas sempre encontrava um e outro. Sempre encontrava, Lolita. Mas não era Lídia. Lídia, seu nome verdadeiro, Lolita, seu nome de guerra. Lolita, que legal, você tá bonita. Vamos fazer um programa? Ela havia desistido daquela vida. Foi por isso que Lídia, depois de estabilizada, não muito, ela decidiu sair de São Paulo e foi para Campinas. Em Campinas, arrumou um emprego na mesma rede de farmácia que ela trabalhou aqui em São Paulo. Já não tinha tanto conhecido, já não encontrou ninguém. E o tempo passou, Lídia, agora uma moça que se defendia honestamente. Foi quando ela conheceu o Márcio. Márcio gostou dela. Márcio, dono de uma lavanderia em Campinas, estava bem de vida. Começaram a namorar, ficaram noivos, casaram. Ela voltou a ter contato com o pai e a mãe, mas nunca contou a Márcio aquele tempo de prostituição. Estava feliz da vida, bem casada, feliz da vida, mas morria de medo. Ela morria de medo de encontrar alguém que a reconhecesse. Ela mal saía de casa. O marido nem compreendia. O marido queria levá-la aqui, ali, shopping, nem pensar. Ela morria de medo de ser reconhecida. Pintou o cabelo, mudou o jeito de se vestir, mudou a sobrancelha, mas era a Lídia, a Lolita. Dois anos de casamento e ela era feliz. Ela era muito feliz. Estava super feliz da vida. Até que aquele dia no mercado ela encontrou o Roque. Lolita, que mundo pequeno! Ela fingiu que não era Lolita. Lolita, eu não, sou Lídia. Que é isso, Lolita? Que é isso? Você tá trabalhando em que casa? Tá trabalhando aonde? Viracopos? No bairro de Itatiaia? Região boêmia de Campinas. Não, eu casei. Você casou? Casou com quem? Você não conhece o cara aqui, é de Campinas. Ele sabe da tua vida. Não, pelo amor de Deus. Foi o suficiente. Roque era vagabundo. Roque começou a extorquir. Roque seguiu Lídia, viu aonde ela entrou, na casa boa que ela morava. Já no dia seguinte ele bateu: Lídia, que legal, você tá morando bem. Lídia, acontece o seguinte, não que eu tô fazendo chantagem com você, é que eu tô numa pior. Você me arruma me descola uma grana pra mim, lembrando os velhos tempos, bons tempos. Teu marido não sabe, né? Era chantagem pura. Ela arrumou um dinheiro, arrumou outro dinheiro. A chantagem nunca iria parar. Aí ela tinha que tomar uma decisão. E tomou a difícil decisão de contar ao marido. Ela não tinha mais dinheiro, não dava mais. Ela estava cansada de ser chantageada, extorquida. Estava cansada de pagar, nunca terminaria aquilo. Ela chega ao marido Márcio e revela: Márcio, está acontecendo isto. Tintim por tintim ela conta.
Márcio olha para ela estupefacto, perplexo. Quer dizer que eu me casei com uma vagabunda? Quer dizer que eu me casei com uma mulher de rua? Quer dizer que eu me casei com uma prostituta? Não, você casou com uma mulher regenerada. Quer dizer que você me escondeu que eu podia ter tido você por 10 mil réis? A briga do casal e na briga. A briga do casal e na briga. Márcio pegou uma faca, esfaqueou várias vezes Lídia e matou. Só se sabe da história porque Márcio na delegacia falou de um nome que ela havia dito, Roque. Nem sei se é esse. Regenerada, lutou, casou, encontrou um chantagista. Teve que contar ao marido. Teve que contar. Mas dia menos dia ele ficaria sabendo através do Roque. Mas dia menos dia ela já não dormia, não comia. Estava com medo de ser descoberta. Pela própria boca contou e morreu. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Aquela mulher desesperada, sem fôlego, esbaforida, ela chega naquele distrito policial, ela chega naquela delegacia, ela tenta contar sua história, mas mais chora do que fala. Ela que gagueja, ela que chora, ela que soluça, ela está com a roupa rasgada, esfarrapada. Era roupa boa, se sabia, se via, mas ela fora alvo de um ataque. Aquela mulher, ela fala: meu nome é Sandra, ajudem meu marido, ajudem meu marido, ajudem meu marido. Meu marido é taxista, meu marido é o Edgar, meu marido é taxista. E ela demorou para ela se explicar, para ela contar a sua história. Demorou uma barbaridade de tempo. Ela soluçava. Ela: peguem o cara. Que cara, dona? Peguem. Ele levou o carro do meu marido. Mas não era só um furto de automóvel, não. Finalmente, ela conseguiu contar, ela conseguiu falar, ela conseguiu se explicar, ela conseguiu, depois de muito esforço, ela contou, ela tinha saído com o marido, foram comer uma pizza, era uma noite feliz, marido taxista, ele foi no carro dele, na volta, eles estavam felizes, na volta, aquele sinal ficou vermelho, aquele semáforo ficou vermelho, o marido parou, o bandido chegou, ele veio não se sabe da onde. Tinha um matinho ali, ele saiu do mato, acho. Ela falava acho, era só um bandido armado. Ele encosta o revólver na cabeça do marido dela. Passa pro lado. O marido, ele tentou reagir, recebeu uma coronhada, começou a sangrar pelo nariz. Ela foi obrigada
a passar para o banco de trás, tudo rapidamente, tudo assustadoramente. Uma cena violentíssima, mas rapidíssima também. O bandido pega o volante do carro e vai. Ele entra numa rua erma, tem mato ali. Ele para o carro, ele fala: fica aí, ele fala pra ela, e entra com o marido dela no meio do mato. Ela ouve 2 tiros, 2 disparos de arma de fogo. Ela se encolhe. O bandido volta. O bandido voltou. O bandido começou a rasgar a roupa dela. O bandido ia possuí-la. Era um estuprador. E o marido dela. Ela pergunta: meu marido, Edgar? Não se preocupe, ele está numa melhor. O bandido falou: não se preocupe, ele está numa melhor. E a violentou, rasgou a sua roupa, a violentou no banco de trás do automóvel do marido, do táxi do marido. Depois ele pegou o volante, deu partida, a deixou a 500 metros daquele local. Ela ficou jogada na rua. Ele jogou na rua Sandra. Ela perguntou: aonde é a delegacia? Aonde é a delegacia? Não apareceu uma só pessoa que deu carona para ela. Não apareceu ninguém. Ela foi caminhando. Não apareceu uma viatura de polícia, nada, ninguém. Não apareceu nada. Ela chega ao distrito policial e conta a sua história. Será que ela sabe? Será que ela saberá chegar aonde o marido dela deve ter sido baleado? Ela diz: eu acho que sei. Uma viatura. O marido foi encontrado. Ela sabia, ela já havia dito: mataram meu marido. Estava morto mesmo. O marido dela com 2 tiros na cabeça. Estava estirado no chão. Estava caído, já morto. Ele morreu instantaneamente. Retrato falado. Não, ela não tinha condições. Ela falou: era um elemento negro, cabelo curtinho, orelha grande, olho grande. Ela falou: ele era forte. Retrato falado não. Amanhã talvez. Ela entrou em choque. O marido assassinado. O marido morto. E ela violentada. Ela foi levada a um hospital. Ficou hospitalizada. Doente, acamada. Ela estava bem ferida. Judiaram dela. Estupraram violentamente, até com a mão. A machucaram. O cara era um sádico. Ele judiou dela.
foi difícil. Nem no enterro ela foi. Nem no enterro ela pôde ir. Estava em estado de choque, desorientada, completa e totalmente tonta, desorientada mesmo. Fazer o quê? Ela, dias depois, 2 semanas depois, ela prestou o depoimento. Ela confirmou tudo, tentou fazer um retrato falado, não conseguiu. Ela dizia: eu me lembro dos olhos dele, ele tinha os olhos esbugalhados, orelha grande, era negro, só me lembro disso, o choque faz isso mesmo. O choque faz isto mesmo. O choque faz com que a pessoa esqueça, ou não lembre de pormenores, ou tenha medo. Ela chorou de novo. E como chorou? Ela que falava: eu e meu marido, nós éramos o casal mais feliz do mundo. A gente comeu pizza, tomou vinho, riu. A gente lembrou do nosso passado, a gente lembrou do nosso conhecimento, a gente lembrou de tudo. E ele morreu naquela noite, ele morreu. E o cara ainda me usou, me abusou, me violentou, me violou, me estuprou. Ela foi liberada. Não houve uma só pessoa na delegacia que não tenha ficado com uma pena, com dó daquela mulher de nome Sandra. Principalmente um velho investigador, acostumado a tudo, mas revoltado com bandido. Foi ele mesmo. Ele estava passando por aquele local. Não era ela? Será que era ela? Será que eu tô tendo uma visão? Ele viu Sandra naquele táxi. O táxi do marido foi encontrado dias depois. Não era o táxi do marido, era um outro táxi. Ele estava no banco da frente, saindo de um motel. A triste, a sofrida Sandra, o investigador, fica de queixo caído. Ela. E pensar que eu chorei por ela. E pensar que eu sofri por ela. E pensar que ela enganou todo o DP. 1 mês, 15 dias depois daquele depoimento fantástico, triste, choroso, ela é encontrada saindo de um motel sorridente com um taxista. O investigador chega no DP. Doutor, o senhor nem acredita o que eu vi. Doutor, vamos pegar essa mulher e dar um ralo nela. Ele contou e o delegado mandou buscar a mulher. A história que Sandra contou. Eu fui no motel, sim. Fui para esquecer meu marido. Esquecer seu marido, dona? Eu fui com um amigo dele. Ele tá me consolando. É um amigo dele, um taxista. Pega o amigo. Dá um ralo no amigo. Não precisou. O amigo pego e interrogado contou. Tudo não passou de uma farsa.
Tudo não passou de uma mentira, de um plano muito bem elaborado. Todo mundo caiu, todo mundo acreditou. Aquele taxista era amante não eventual dela, já era amante há muito tempo. Ela queria ficar com o ponto táxi alvará do marido. Ela ficou mesmo. No começo, ela bolou. Não teve assalto. Eles se encontraram. O taxista atirou no marido dela, taxista também. Matou. O diabo ajuda a fazer, mas não a esconder. Viram? A possibilidade era mínima, mas o diabo pode tudo. Pra coisa ruim é com ele mesmo. Ele mostrou ao investigador ela saindo do motel. O diabo ajuda a fazer, mas não a esconder. O velho ditado que veio à tona outra vez. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Cana. Cana por quê? Você está preso e não seja cara de pau. Eu não fiz nada. Eu tô desempregado, é só isso, mas eu tô procurando emprego. Eu tô desempregado porque não acho emprego, eu não sou vagabundo. Cana por quê? Tô sendo preso por quê? Uma bofetada na cara. Entendeu por que você está sendo preso? Não entendi, vocês estão me batendo por quê? Eu não fiz nada, eu sou direito, honesto. Eu não devo absolutamente nada. Roberto em plena rua, em pleno centro de Santo André, era preso. Roberto era de boa família pobre, porém muito honesta e decente. Roberto não tinha passagem nenhuma por delegacia nenhuma. Ele nunca tinha entrado numa delegacia. Nunca, nem para tirar documentos. Ele estava morrendo de medo, deve ser engano. Você pensa que eu sou bobo? Disse o investigador. Os outros investigadores o algemaram. Ele foi colocado à força no carro da polícia e levado ao distrito policial. No distrito, é ele, doutor. Não resta a mínima dúvida, é ele. Leva para a sala de reconhecimento. Ele foi colocado junto com outros 5. Vira para a direita, vira para o centro, vira para a esquerda. Abaixa a cabeça, levanta a cabeça. Ele foi reconhecido. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele foi reconhecido inúmeras vezes. 6. No primeiro dia, pelo menos 6 vítimas o reconheceram. Que azar que ele deu, hein, doutor? O investigador dizendo: que azar que ele deu, burrice, passou em frente ao consultório. De novo, acho que ele pretendia voltar lá. O ladrão estuprador de Santo André. O ladrão estuprador de Santo André. Ele atacava dentistas. Chegava, falava que queria fazer um orçamento. Ficava esperando a dentista. Quando a dentista ficava só com ele, ele sacava uma arma. Estuprava no consultório dentário. Quantas vítimas dele em todo o ABC, em Santo André principalmente, mas em Mauá, Ribeirão Pires, Riacho Grande, São Bernardo, São Caetano, Diadema, em todo o ABC, algumas de São Paulo também.
Foram dezenas as vítimas dele, sempre a mesma maneira de agir, sempre o mesmo modo de ação. Ele chegava, quem não queria nada, como quem não queria nada, chegava, quero fazer um orçamento, espera. Quando ele era atendido, ele sacava daquele revólver, ameaçava, estuprava demoradamente. Depois roubava muita coisa, objetos, material dental, aparelhos. Ele roubava e ia embora, amarrava a vítima e ia embora. Geralmente em final de expediente, em fim de tarde. Mas felizmente, ali no centro, ele foi reconhecido. Uma vítima dele, uma dentista. A dentista estava saindo do consultório para tomar um lanche. Há meses ela fora atacada. Ela estava ainda traumatizada, estava sob forte trauma. Ela foi violentamente violada, espancada, roubada, brutalizada. Ela estava traumatizada ainda. Naquela tarde, depois do estupro, meses depois, ela saiu para ir à padaria e viu. Ela viu o cara. Era ele. Ela olhou. Ele não a reconheceu. Ela viu. Era ele. O mesmo cabelo, a mesma cicatriz. Uma cicatriz na sobrancelha. Ela olhou demoradamente, não tinha a mínima chance de erro. Passava uma viatura, ela fez sinal. Uma viatura da Polícia Civil. Ela contou, prenderam, preso estuprador de dentistas. A notícia correu. O delegado, para não cometer erros, chamou outras vítimas, outras dentistas que reconheceram, mas reconheceram prontamente, sem a mínima margem de dúvida, sem a mínima sombra de dúvida, reconheceram. No primeiro dia foram 6 reconhecimentos positivos, nenhum negativo. Ninguém ficou em dúvida. Na semana seguinte, com a divulgação da notícia, outras 12, pelo menos 12 vítimas reconheceram Roberto. Justo Roberto, sempre assim. Sempre assim. Um cara acima de qualquer suspeita. Roberto, ele negava. Mas me dá um álibi. Aonde você estava no dia... Como ele queria saber? Se eu te perguntar, o que você estava fazendo no dia 12 de setembro? Você sabe? Às 3 horas da tarde, você sabe? E no dia 14 de outubro? E, mais recentemente, no dia 7 de janeiro? Você sabe? Ainda mais, você pode falar, estava trabalhando. Se você está empregado, tem o cartão de ponto. Mas se você está desempregado, você não lembra. Não lembra, meses depois. E o reconhecimento positivo. A dentista ainda lembrou uma delas. Ele tinha um dente cariado desse lado aqui, o pré-molar. E tinha mesmo. Ele não confessou. Sempre negou. Taxativamente negou. Ele sofreu na cadeia. Estuprador sofre na cadeia. Ele dançou, infelizmente, a dança da garrafa. A dança da garrafa, os outros presos se reúnem e fazem aquele que é estuprador vestir uma calcinha e dançar a dança da garrafa sentando em cima da garrafa.
É um procedimento padrão em cadeias, mas padrão negativo, mais comum. O que Roberto sofreu? O que Roberto sofreu? Sofreu. Foi condenado. Condenado a 5, a 8, a 12, somando as penas nos 16, 17 casos que ele foi julgado. Dava mais de 70 anos de cadeia. 70 anos de cadeia. Ele já tinha cumprido 3. Foi quando aconteceu um fato flagrante. Foi um flagrante. Em Santo André, um rapaz chegou num consultório dentário, pediu um orçamento, estava atacando a dentista quando chegou uma cliente tardia que percebeu e chamou a polícia. O estuprador foi preso em flagrante. Nossa, ele não estava preso? Ele não estava preso? Ou o cara fugiu da cadeia e estava estuprando de novo? Fugiu da cadeia e estava estuprando de novo? Não é. O cara tá preso. Mas é o cara, eu sei, eu que prendi. O investigador, quando levado para a delegacia, este segundo estuprador, o investigador, lembrou, fui eu que prendi, é o mesmo cara. Olha a cicatriz na sobrancelha, é o mesmo cara. Impressionante. Impressionante a semelhança. São irmãos? Não eram. Pareciam irmãos gêmeos. A cor dos olhos, o cabelo, a cicatriz, a mesma cárie, o mesmo jeito de andar, de falar, a mesma voz. Impressionante. Interrogado, este segundo confessou todos os estupros dos quais o outro estava acusado. Roberto era inocente, mas a semelhança, eu fiz a matéria, eu fiz a reportagem, colocado um ao lado do outro, parecia uma montagem de televisão, de fotografia, eram idênticos. Agora já estavam um pouquinho diferentes, porque 3 anos de cadeia modificaram o Roberto. Mas quando eu peguei as imagens, quando nós pegamos as imagens da prisão do Roberto com a prisão do verdadeiro estuprador, a semelhança era inacreditável. Inacreditável. Roberto era inocente. E agora? Ele está movendo uma ação contra o Estado. E agora? A vida dele totalmente estragada. E agora? E agora não tem jeito. Devolver os 3 anos de cadeia para ele não dá. Voltar no tempo não dá. Mas a semelhança era indescritível. Não, indescritível não era, era total. Sabe quando parece irmão gêmeo? Até irmão gêmeo tem pequenas diferenças. Não tinham. O mesmo pai não era. Caprichos da natureza, erros da justiça. Mas como? Houve tanto reconhecimento, 16, 17, 18 vítimas reconheceram prontamente. Não havia margem de erro e estava tudo errado. Não era Roberto.